Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa nova sequência de vídeos de 2016. Meu nome é Eduardo Borges, do curso Eduardo Borges Matemática, tanto do YouTube quanto do Facebook. A gente vai chegar agora nessa nossa 41ª questão. Para quem está começando a acompanhar agora, vou passar uma breve relação de como que devem ser feitas essas questões e como que deve ser sistematizado isso. Toda segunda-feira será postado uma ou duas questões de um mesmo assunto de matemática mais próximo do que cai no Enem. Essas questões elas devem ser feitas durante a semana e na sexta-feira vai existir um vídeo de resolução dessas questões. Um vídeo de uma questão ou dois vídeos, obviamente, das duas questões. Isso sempre toda semana. Dessa forma, você acompanhando o Facebook ou o YouTube, você já vai ter uma base bem forte quando chegar lá no Enem 2016 de um banco de questões bem grandes que você já fez e até mesmo uma forma bastante eficaz de você revisar as questões, tá bom? Então a gente está indo agora na 41ª questão. Para quem ainda não fez as 40 primeiras, basta revisar aí no Facebook, pegar e fazê-las. Bem simples e existe também a resolução em vídeo. Vamos lá para a nossa 41ª questão, que é uma questão de sistema, que é uma questão do Enem Presidiário, Enem PPL de 2015. Esse último Enem, Enem Presidiário de 2015. Uma questão relativamente tranquila. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? É uma questão bastante típica de sistemas. Então, eu chamei de X o número de tiros acertados, que ele acertou, e o número Y, o número de tiros errados. Todo aluno sabe que quando eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações, ou seja, um sistema. Do mesmo modo, quando eu tenho três incógnitas, eu preciso de três equações, quatro incógnitas, quatro equações e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar duas equações. Quais vão ser elas? A primeira equação é relacionada aos tiros. Se eu somar o número de tiros certos com o número de tiros errados, isso aqui vai me dar 80, que foi a informação dada no nosso enunciado. Do mesmo modo, foi informado que a cada tiro certo, o nosso candidato ele ganha R$20, ou seja, R$20 vezes o número de tiros acertados. Agora, a cada tiro errado, ele perde R$10, ou seja, menos 10 vezes Y. Isso aqui dá exatamente o quanto de dinheiro que o nosso candidato ele levou para casa. Foi informado que ele levou para casa R$100. Dessa forma, eu tenho as duas equações minhas. É muito interessante e muito importante vocês lembrarem, quando falo de sistemas, que nós temos três formas de resoluções. Quais são as três formas? A primeira é equivalência, a segunda é a adição e a terceira é substituição. A pergunta é, Eduardo, qual desses três você recomenda? Qual é mais versátil? Substituição. Substituição é o método mais versátil. É o método que serve para todos os casos. A adição realmente fica bastante fácil em algumas situações, mas eu sugiro que vocês dominem completamente substituição. Então nós vamos resolver essa equação utilizando substituição. Então eu coloco aqui, isolo o x. Fica x é igual a 80 menos y. Eu pego esse valor, x igual a 80 menos y, e substituo na equação de baixo. Ou seja, eu vou ter 20 vezes, no lugar do x, eu coloco 80 menos x. Menos, na verdade, menos 10y é igual a 100.
Aí aqui a álgebra tradicional, o aluno tem que saber resolver isso. Isso aqui eu tenho uma distributiva, 20 vezes 80. A conta é 2 vezes 8, 16 com 2 zeros, menos 20 vezes y, 20y, menos 10y é igual a 100. Eu tenho aqui então menos 30y, que é igual a 100, menos 1.600. Menos 30y é igual a menos 1.500. Multiplico por menos 1 e já passo o 30 dividindo. Isso aqui vai dar 1.500 dividindo por 30, que eu posso cortar o 0 com 0. E o 3 corta com 15. Aqui eu dá 5 e aqui eu tenho 1. Y é igual a 50. O que é esse Y, meu? O Y é o número de tiros errados. Só que o que perguntou na questão não foi o número de tiros errados, foi o número de tiros acertados, ou o número de tiros que ele acertou. Basta pegar esse Y aqui e substituir na nossa equação. X é igual a 80 menos Y, que é o 50, X é igual a 30. Fechamos a nossa questão. Eu tenho aqui então que o número de tiros acertados, que ele acertou o alvo, foram 30, que é a letra A. Marcou, vai embora, continua a prova, tá bom? É uma questão que o aluno que já costuma com sistemas, já está bem treinado, ele faz isso aí em 3 minutos ou menos. Lembrem-se sempre dessa história. Muita gente fala, poxa, eu tenho que fazer cada questão em 3 minutos. Não, não é isso. O tempo médio das questões é 3 minutos. Obviamente que vão ter questões que você vai resolver em 30 segundos, 20 segundos. E algumas questões você vai gastar 8 minutos. O importante é que o tempo médio das questões seja de 3 minutos. Ou uma outra forma de analisar isso é a cada 10 minutos, desculpa, a cada 10 questões, você gasta meia hora. Ou seja, a cada meia hora você faz 10 questões. Bastante razoável o tempo, né? Apesar de ter algumas questões, volto a dizer, que você vai gastar lá cerca de 8, 9 minutos. Mas você tem que ter um tempo médio, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai voltar com a questão 42, nossa sequência. Então vamos seguindo aí, que tá lá na frente o Enem 2016. Um abraço para vocês e até mais!